Muito bem, se o ambiente oficial de transmissão das linguagens das danças urbanas não é o estúdio, e nós entramos no ambiente do estúdio, onde já existiam processos de ensino desenvolvidos, estruturados a partir de outras linguagens, por que é que quando nós chegamos lá nós não nos apropriamos do que já era feito lá? Por que é que a aula das danças urbanas se desenvolveu e se padronizou a partir da ideia de que a transmissão se dá a partir de uma coreografia? Existe uma enorme influência do fitness para que isso tenha se formatado. Sim, as danças urbanas chegaram no Brasil por dois caminhos bastante diferentes. Um caminho muito mais espontâneo, ligado a festas, ligado a tradições, ligado a vídeos, o que culminou no desenvolvimento de uma dança muito mais desregrada positivamente. Mas também chegou no Brasil a partir da influência das danças urbanas no cenário do fitness norte-americano. A gente tinha, no início da década de 90 no Brasil, enormes festivais de fitness dedicados à área do fitness, que contavam com todas as novas aulas, as novidades desse cenário nos Estados Unidos. E nesse momento, uma das aulas mais fortes nos Estados Unidos era a aula chamada Cardio Funk. Existe toda uma geração que disseminou as danças urbanas dentro de estúdios que vem direta ou indiretamente do cenário do fitness, onde as aulas de Cardio Funk, que eram aulas com conteúdo de vocabulário de danças urbanas, com música rap ou R&B tocando, mas que eram ensinadas por professores de fitness a partir de coreografias. Mais uma coisa que influenciou esse formato de aula no Brasil foram os videoclipes, onde constam basicamente coreografias. Então a ideia de que a dança é formatada desta forma nos foi entregue muito fortemente. Nós recebemos a dança já estruturada, colocada em uma sequência coreográfica. Um outro detalhe que é importante ser considerado é que a coreografia nos dá a sensação de estarmos dançando algo complexo e elaborado, uma sensação boa, positiva. Ainda que você não detenha o conhecimento dos fundamentos e da estrutura básica dessa dança, a partir de uma coreografia você consegue se sentir dançando, o que é muito legal. A coreografia é positiva pra caramba nesse sentido. Mas o mais importante a ser considerado neste processo, na verdade, diz respeito aos professores. Existe uma falta de conhecimento generalizada sobre os fundamentos das linguagens que são ensinadas dentro dos estúdios. No balé clássico, por exemplo, se não houver o andeor, o balé clássico está estranho. Se não houver o encaixe do quadril, o balé clássico está esquisito. Pois é, nas danças urbanas, cada uma delas tem os seus fundamentos também. O complicado é que a maior parte de nós não sabe exatamente quais são esses fundamentos. Você duvida disso? Pois bem, pense. Quanta certeza você tem sobre a linguagem que você ensina? Você saberia me dizer quais são os fundamentos da sua linguagem? Agora, avaliando o processo tradicional de ensino de outras linguagens do balé clássico, da dança moderna, dança contemporânea, jazz, modern jazz dance, lembra que tem uma parte enorme dedicada totalmente ao desenvolvimento das bases, técnicas, fundamentos e do bailarino? Quando a gente lida com danças urbanas sem ter a certeza de o que é que compõe este trecho da aula, a gente precisa preencher ele com outra coisa. Então aquele outro trecho que ficava mais para lá começa a tomar o espaço do que deveria ser dedicado ao desenvolvimento da linguagem. Portanto, a gente tem toda uma massa lidando com o ensino de danças urbanas já há décadas, sem saber o que fazer na parte de desenvolvimento, porque desconhecem os fundamentos da linguagem com a qual eles lidam. Então é possível considerar que nós temos professores despreparados. Mas sem saber do que a dança é feita, como é que uma pessoa se transforma em professor? O que é que faz com que ela invista nesse processo? Bom, primeiro o imediatismo tradicional na nossa área, que, como eu disse no vídeo anterior, é uma área composta por jovens. A falta de referências nos consumidores das aulas deixa o cenário inteiro sem filtro. Então o cenário que consome não consegue avaliar a qualidade dessa aula, porque na verdade eles não têm uma referência do que seria esta linguagem essencialmente. O que abre espaço para esses professores darem continuidade na atuação deles. Ser professor sempre pareceu um caminho fácil para monetizar o conhecimento que você adquiriu.
Ser professor geralmente é a primeira opção das pessoas que decidem trabalhar com danças urbanas. E existe ainda a ilusão de superioridade no papel do professor. Quando você vê um professor em cima do palco de um grande evento, aquela sensação de que essa pessoa é especial, de que essa pessoa é diferenciada, e existe essa vontade de se tornar também uma pessoa especial e diferenciada. Por conta de tudo isso, nós temos muitos professores preenchendo o espaço de uma aula que deveria ser dedicado à vivência da estrutura de uma linguagem específica, que eles desconhecem, com um produto final, pessoal e geralmente de propriedade superficial. O produto final é a coreografia que esta pessoa gerou a partir da bagagem que ela tem, da interpretação que ela tem, da vontade que ela tem, com os passos que ela gosta, na música que a interessa, no trecho da música que ela acha mais legal, dançando para o lado que ela executa melhor. Dessa forma, a essência dessas linguagens não está sendo incorporada e muito menos transmitida. E quando eu falo sobre essência, não entenda isso de uma forma mística, holística. Essência no sentido de fundamentos, do que é que essa dança é feita. Isso não está sendo nem incorporado e muito menos transmitido. É a mesma coisa que você pensar em um professor de álgebra que entra numa sala de aula, pega o giz, vai até a lousa e coloca uma equação extremamente elaborada. A partir daí, ele simplesmente resolve a equação e ao final, quando ele coloca o resultado, os alunos batem palmas. Esses alunos, obviamente, não entenderam o processo que ele usou para resolver essa equação. No máximo que pode acontecer, eles decorarem as letras, os números, os sinais que foram colocados naquela ordem e então reproduzirem aquele resultado quando a equação for exatamente aquela. É importante que nesse ponto da avaliação eu retome a ideia de que nós estamos aqui avaliando a coreografia dentro de um processo que promove o ensino de uma linguagem e não somente o ensino de uma coreografia. Mas então a conclusão seria que a coreografia não serve para a aula, de forma alguma. A coreografia tem um papel gigantesco no processo de ensino, como uma ferramenta. Primeiro, depende muito do objetivo da aula, do professor, do aluno. Para que é que essa aula se dedica? Ela se destina a transmitir o quê? No caso de uma aula de coreografia, ela não somente é o objetivo final, mas ela serve como ferramenta para desenvolver outros elementos. Primeiro, para evoluir a capacidade de aprendizado de sequências coreográficas. A gente tem áreas de trabalho que dependem de um aprendizado rápido, eficaz de sequências coreográficas. Isso sim é praticado no processo de aprender coreografias. Assim como um nadador que quer melhorar a sua natação, o melhor exercício que ele tem para fazer é nadar. É possível ainda aperfeiçoar reproduções de padrões extrínsecos, ou seja, copiar o que outras pessoas dançam com perfeição. Esse é um processo também requerido em várias áreas de atuação das danças urbanas. Com a repetição de um padrão, há também a absorção de algumas especificidades. Portanto, é possível sim você incorporar uma linguagem a partir de aulas que lidam somente com coreografias. Sim, é possível, mas o processo é muito mais lento, muito mais extrínseco e menos diversificado. Agora, no caso de uma aula que não é de coreografia, mas que usa a coreografia para o ensino de uma linguagem específica, a ferramenta coreográfica funciona de outras e diversas formas. Por exemplo, é uma grande oportunidade de colocar em prática os elementos que foram estudados em uma situação mais próxima do objetivo final, ou seja, dançar, com interferências sob maior controle. É ainda a oportunidade de gerar uma base sobre a qual os elementos serão testados e os exercícios serão aplicados. É muito mais complicado você trabalhar os exercícios em cima de um improviso. Não é todo mundo que está lá fazendo aula que já domina a base dessa linguagem para poder gerar improvisos e ainda colocar sobre esse improviso os exercícios que forem promovidos. Para aulas que promovem o ensino de uma linguagem, os estímulos devem ser diversificados. Então você não vai empurrar a pessoa para o aprendizado com uma mão só. Você não vai empurrá-la para um sentido só. Você não vai empurrá-la com a mesma força sempre. A ideia é que você, como guia desse processo de aprendizado, consiga gerar influências diferentes, processos de aprendizado diversificados. E a coreografia é uma ferramenta
ótima para diversificar os seus processos. É importante a gente considerar que a coreografia é sim uma grande ferramenta de motivação. As pessoas se sentem dançando, se sentem com mais propriedade, principalmente lidando com sequências elaboradas. Tanto é que se você perguntar para aquela pessoa que acabou de sair de uma aula tão difícil que ela não conseguiu fazer, muito provavelmente ela adorou essa coreografia, adorou essa aula. Mas ainda que seja uma ferramenta de motivação, ela não é a única. Existem inúmeras outras ferramentas que podem ser utilizadas e que nós estamos negligenciando há muito tempo, por não termos propriedade suficiente para lidar com tudo o que essas linguagens oferecem para nós. Como eu já disse, eu abri mão do uso da coreografia regularmente nas minhas aulas há mais de 10 anos. Sabe o que acontece hoje em dia? Quando eu chego com a proposta de uma coreografia nas minhas aulas, os alunos se desmotivam. Então as minhas aulas são uma prova concreta, prática, de que esse processo existe, de que não é impossível sustentar processos de ensino sem coreografia e ainda assim motivantes. Quando eu falo sobre isso em diversos lugares do Brasil, eu sempre recebo o mesmo questionamento. Puxa, mas é tão difícil motivar os alunos sem coreografia? Pô, se tirar a coreografia eu vou perder um monte de aluno. Sim, provavelmente vai. Eu perdi. A verdade é que nós levamos algumas décadas para formatar todo um cenário ligado ao processo de transmissão de danças urbanas a partir da coreografia. Nós levamos décadas para formatar isso dessa forma. Portanto, não é aceitável que nós levemos um tempinho também para reconfigurar isso e gerar outras possibilidades? Algumas coisas têm que ser revistas, o processo não vai ser fácil, mas se você entender que vale a pena, que faz sentido, então cabe a você ser mais um agente desse processo. É como brócolis. Provavelmente a criança não quer comer brócolis e quer comer chocolate, porque o chocolate é muito mais interessante. Mas você, como pai dessa criança ou a mãe dessa criança, sabe que o chocolate por si só não vai resolver o problema dessa criança. Você sabe que ela precisa de mais coisas para crescer sadia, para crescer saudável. Então o que você faz? Porque ela quer o chocolate, você entrega o chocolate? No máximo você entrega o brócolis e depois que ela comer o brócolis você dá o chocolate como recompensa. E no sentido de tentar ajudar o raciocínio sobre como fazer essa transição acontecer, eu sugiro que vocês avaliem processos diferentes para atingir a motivação dos alunos de outras formas. Motivá-los pelo processo e não pelo produto final. Motivá-los pelas descobertas pessoais e não pela reprodução extrínseca. Motivá-los pela autonomia e não pela dependência. Motivá-los pela possibilidade de se apropriar de toda a riqueza de uma linguagem e não de pequenos recortes daquilo que uma outra pessoa absorveu dessa linguagem. Aquela desculpa de que no exterior as aulas são baseadas em coreografia também não cola mais. Meus amigos, vamos diminuir as hipocrisias, vamos aumentar a autocrítica e a autonomia e vamos começar a entregar exatamente aquilo que anunciamos. Espero ter contribuído de alguma forma, agradeço imensamente pela sua paciência, pela sua participação, agradeço pelos compartilhamentos no vídeo anterior. Assim como eu disse, me parece que o cenário quer crescer, mas não quer crescer sozinho. Isso é um sinal espetacular. E eu quero continuar fazendo parte desse processo. Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima.